pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso cenário. E acho que a primeira palestra foi um sucesso, eu acho que foi muito bom, houve muito comentário, muita discussão, e isso é importante neste momento, que encerramento de um ciclo longo, no caso aqui do Rio de Janeiro, bastante longo por conta da agenda, nessa agenda de 15 em 15 dias, mais feriados, tivemos alguns feriados longos, então ele prorrogou muito a nossa cronograma, mas o que a gente percebe? Que a resiliência, que foi um dos temas aqui, né, foi enorme. Né? Nós tivemos aqui, turma, ela começou e se ampliou ao longo do curso. É raro acontecer um programa em que você começa uma turma com um número de alunos, um grupo de estudo de muita longa duração, e ao invés de diminuir, ele aumentou. Ah, mas teve o pessoal que desistiu, não, desistiu para São Paulo. Eles estão lá, as duas colegas nossas estão continuando o curso em São Paulo. Isso cria uma conexão entre... É um programa só, é um programa nacional. Esse programa podia estar sendo oferecido em Curitiba, em Belo Horizonte. Nós poderíamos estar, e podemos estar via a nosso caminho aqui, via redes sociais. O EAD vai se instalar um dia, só que para a gestão de risco, não sei se você concorda comigo, a gente tem que pactuar alguns conceitos antes, que foi a primeira coisa da palestra anterior. Primeiro, os conceitos. A gente tem que... O que eu entendo sobre isso? Não quer dizer que o que ele assumiu como conceito é a verdade. É a verdade dele. Né? Aquela empresa, aquele grupo de estudos, que cumpre ao grupo de estudos de gestão de risco, uma academia, é consolidar esses conceitos e permitir que, quando ele ouvir que aquele grupo de engenheiros está falando determinada terminologia sobre uma ótica de uma determinada nomenclatura dentro de uma norma de engenharia, o administrador não fique chocado. Não tem que discutir com aquilo. Ele tem que entender que aquilo, para a administração, tem um determinado sentido. Isso, o pessoal de tecnologia da informação chama de depara. Né? Eu coloco lá um determinado conceito e eu tenho um para alguma coisa. O que é o MBA no sentido dessa dinâmica de tempo? Por que demora tanto? Por que tem que ser um trabalho que tem que ser feito não num curso de 20 horas? Você muda a sua linguagem em 20 horas, você não muda nem 2 anos. Você só toma conhecimento nesse tempo. Você vai continuar usando a mesma linguagem que você sempre usou. Só que você aprendeu as outras linguagens. Você se permitiu entender os outros. E aí a tua realidade se amplia. Ela fica ampliada. E essa ampliação é que vai dar a quantidade de dados, de informações que eu tenho capacidade de gerenciar, que é fundamental. Então, a gente está numa fase embrionária da gestão de risco, porque os conceitos têm que ser classificados primeiro, por uma das pessoas que tratam dele, porque temos pessoas muito competentes, como o Vitor, que trabalha esses conceitos e bota quantificação neles. Aí, imagine eu colocar uma quantificação que o conceito não é conhecido. É muito louco isso. O outro está dizendo, o que ele está fazendo ali? Faz sentido, porque ele não conhecia o conceito, ele não admite aquele conceito. Então, nós vamos construir isso primeiro. Só que, enquanto isso, a gente também tem que trazer as ferramentas. Né? Temos que ter ferramentas de mensuração. E essa é a nossa função nessa segunda parte. Já existem pessoas como o nosso experiente dinossauro Rex, aqui, né? O Merecim larga experiência na área de seguro, e é engenheiro de produção, tem um conhecimento enorme sobre a questão, principalmente ligado à área de processos, né, logísticos, trabalhou em várias companhias, e ele é um pensador, ele é um incomodado em encontrar soluções. Né? Ele não consegue, ele olha para um problema, ele tem que resolver. E mais, o que mais me agrada nele, ele não quer só resolver, ele quer compartilhar com as pessoas. Ele sempre fez isso, desde que eu o conheci a primeira vez, sentado no restaurante lá para ir no evento do Sincor, ele já estava mostrando, olha isso aqui. Não tinha... E ele ia dar palestra, já fez a palestra um pouco no almoço, assim. E, meu Deus, é uma necessidade. E essa necessidade a gente tem que capturar no nosso programa. Entendeu? O nosso programa precisa disso. Pessoas que queiram trazer esse conhecimento. E esse conhecimento, vou dizer para vocês, está bem sedimentado em vários testes.
Então, é um material que a gente tem que transformar, é o que ele veio fazer aqui, transformar isso em conteúdo que possa ser compartilhado, porque esse conhecimento está todo guardado aí, ou aplicado, já aplicado em produtos no mercado, produtos vencedores, né? Então, nós temos que ver o seguinte, ele já é um produto, ele criou, fez o produto, ele é um produto vencedor, vocês nem sabem que estão usando, e foi criação desse cara aqui. E vocês não sabem que estão usando o produto que ele fez. E eu expliquei para ele, olha, todo mundo está usando, e você, Menezes, alguém sabe que foi você que fez? Não é um problema de vaidade, é reconhecimento. É nós que temos que dizer assim, peraí, quanto este cara contribuiu e recebeu o salário dele. Tal. Ele tem um outro desafio nisso. Quando eu desenvolvo inovação, que é a grande discussão do momento, quando eu faço inovação, quem se apropria dessa inovação? A organização ou eu? Esse pacto tem que ser estabelecido. Copyright, para falar da nossa realidade aqui. Quando você escreve um artigo, ele é seu ou qualquer um pode copiar e colar e transmitir? Então vamos lá. Aí nós tivemos a nossa aula de ética para discutir isso. Mas vocês perceberam que existe uma dinâmica aqui se estabelecendo uma nova ordem? Esta nova ordem também é o outro ponto-chave do programa. Não dá para fazer via EAD, não dá para fazer com encontro de 20 horas. Acho que em 2 anos a gente conseguiu impactar suficientemente todo mundo nessa concepção dessa ética, dessa nova ética que se estabelece. Mas como a gente não vai se desconectar mesmo, nós temos um grupo que vai continuar no WhatsApp, vai continuar na internet, e vocês vão continuar conectados aqui até terminar os TCCs, e depois vão continuar conectados, espero eu, aqui, fazendo palestras para as novas turmas. Cada um de vocês. Dando aula, ministrando aula, espero que vocês. Porque já é isso que eu vou mostrar na próxima semana, já tem gente fazendo isso. Eu acho que tem muita gente que pode fazer melhor do que nós estamos fazendo. Né? Mas eu estou muito satisfeito e muito prazeroso para mim que o Meirelles é da turma lá de São Paulo. O pessoal está lá assistindo. E o pessoal está lá assistindo. Então, eu espero que vocês, já que não é toda hora que a gente pode ir a São Paulo, assistam os nossos programas lá. A gente vai fazer um oba-oba de lá para cá também, para mostrar que nós estamos realmente num programa unificado. E realmente ele é. Vocês viram um professor que era de São Paulo, eu consegui levar professores do Rio para São Paulo. A gente podia fazer muito mais essa dinâmica e vamos fazer. Precisamos só de uma coisinha. Precisamos ter pessoas aqui. E isso faz toda a diferença. Vocês fizeram essa diferença. Então, para mim, é período de celebração. Meirelles, boa sorte aqui. Vamos lá, pessoal, vamos estar ligado aí, vamos curtir e compartilhar nas nossas redes a palestra do nosso amigo. Bom dia. Eu estou emocionado. Eu queria agradecer as palavras do Sérgio, mas realmente se encontrou num evento, num café, você está do lado do outro, e essa empatia, às vezes, você, no programa, né, ela acontece e houve uma o Sérgio falou também, no início, de todo ser protagonista. Não ser simplesmente um observador, gerar dados para que alguém tome decisão. Não. O que eu vou tentar mostrar aqui para vocês é como que eu acabei entrando nesse segmento. Eu trabalhava numa seguradora na área e me inconformava com os processos de tarifação. Primeiro, tarifação. Então, eu imaginei uma forma de se vai muito para automóveis para risco. Eu pensava numa forma de se fazer alguma coisa que pudesse ajudar. E passar um pouco. E aí, como eu sou formado em engenharia de segurança também, na área de segurança, uma formação administrativa, eu imaginei uma forma de você. Na época, eu estava começando, eu vou começar bem aí, o Sérgio falou aqui, o primeiro que fez um equipamento para PS Drive. Nossa, segurado no cara preenche
questionário, a gente estava falando aqui no café, da possibilidade da pessoa fraudar. Cada vez mais você vai tentar medir realmente colunista da Transpolar durante 4 anos, na área de logística e gestão. O histórico dessa área, eu vou tentar também fazer o seguinte, como que evoluiu, né? A experiência da gente, a experiência que a gente tem nesse mercado é de ficar observando somente para tarifar. Então, vocês vão ver a possibilidade da gente usar uma experiência de tarifação para interferir no risco. Vai ser o tema da minha palestra. Como que eu posso, através dos critérios de tarifação, também ser protagonista na mudança do risco? A gente estava conversando aqui com o Luiz, da possibilidade de você criar cultura de mudar o risco. Como eu sou engenheiro de segurança também, você vê que normalmente 90% das causas são o fator humano. Se não agir no fator humano, não adianta nada ficar só no fator. Então, o que a gente vai ver aqui? A evolução da medição dos riscos de acidentes. Né? Então, como é que foi feito isso? Ao longo dos 20 anos, a vantagem da idade é essa, ter vivenciado isso. Formas iniciais de avaliação de comportamento do condutor. Então, a gente olha o comportamento do condutor, não as condições de trânsito, o comportamento que leva a isso. Conceituação física do acidente, vou dar uma abordagem também por que o acidente ocorre na forma, pelas causas físicas, e uma metodologia que eu chamei de preditiva contra preventiva, que é eu tenho condição de medir a propensão de uma pessoa a se envolver em acidente. Então, eu posso, antes que ela se envolva, ter uma ação para que ela não se envolva. Isso eu usei o termo preditiva e não preventiva. Tá? Análise crítica dos métodos existentes de prevenção de acidentes, para fazer uma abordagem sobre o uso de telemetria e coisas desse tipo. Não sei quem é da área de segurança, conhece a pirâmide verde, usada em engenharia de segurança. Eu vou mostrar como é que se faz o paralelo dessa técnica com os acidentes de trânsito. Também ninguém tinha feito até então, era muito mais para acidentes de trabalho. Para acidente de trabalho, a gente fez uma abordagem trazendo para o acidente de mulher. Propostas de monitoramento que eu chamei de assinatura do condutor. Quando você entra no nível de medição, você consegue entender que cada uma pessoa tem uma forma peculiar de condução, e não somente aquele perfil que a seguradora utiliza. É muito fácil você identificar 2 perfis, vocês vão ver, por exemplo, de vídeo com os resultados obtidos. Ações voltadas à mitigação do risco. Tem um case que nós fizemos com uma empresa de logística, a DHL, e os operadores operavam empilhadeiras. A gente tinha uma vantagem do seguinte: terreno é plano e todas as curvas são 90 graus. O acidente só era causado pelo comportamento, não tinha praticamente nenhum fator externo dentro de um grande armazém. Então, podia-se ter a relação perfeita entre o operador e o acidente. Não havia um agente sistema. Os cases práticos, um deles é esse que eu falei. Um ponto que a gente fala é a massificação do monitoramento. Hoje, talvez nem 5% da frota seja monitorada. Precisa ter, para que você tenha um resultado de redução de acidentes, o monitoramento seja massificado, sem a visão de garantir a sigilo de informação. O problema é que as pessoas ficam batidas por estarem sendo monitoradas. Então, esse conflito. Hoje em dia você está sendo monitorado. Quem está com o celular, está no Google, sabe onde você está. Você recebe aqueles avisos de uma loja que você passou perto. Essa privacidade da informação vai ser um desafio daqui para frente.
Até que ponto ela é ruim, até que ponto ela pode ser. E uma conclusão. Histórica. Há cerca de 25 anos, houve uma mudança importante nos processos de tarifação do seguro. Foi quando o Itaú criou o seguro para a mulher. Até a forma de que seguro, se a mulher faz seguro no Itaú, porque o Itaú criou o seguro para a mulher, porque ele fez uma inferência estatística, vendo que as mulheres causavam menos acidentes. Não estou dizendo que mulheres quer dizer que elas não é uma afirmativa, mas é uma possibilidade, mas na prática a gente viu que não era bem isso. Né? O que acontece é que as mulheres se expõem menos e em períodos de menor risco. Então, esse é o motivo que a gente Olha aí. Esse cara é o tema. Acabou de ter o Dia Internacional da Mulher, não vou meter uma coisa. Qual era a ideia? Porque quem trabalha em seguro conhece a seleção. Se você não tarifa bem os riscos menores, o que é esse risco? Olha, esse mercado pelo preço. Né? Como é que se atrai esse risco? Que seria o bom risco? Né? Tarifando corretamente. Então, o desafio é como é que eu identifico o melhor risco e não como é que eu identifico o pior risco. Tá? Então, eu sempre falava sobre isso. Eu preciso saber qual é o melhor risco para trazer ele para o mercado, porque eu nem sei qual é a taxa hoje de penetração de seguro no automóvel, mas é mesmo uma quantidade muito grande de pessoas que e se consideram um risco menor que a média. Essas pessoas têm pelo sistema de tarifa. Tá? Surgiu o perfil do segurado através de um questionário, e aí no questionário o cara botava o carro no nome da mulher e as pessoas rapidamente descobriram como turno. Na época não havia tecnologia que pudesse fazer avaliação mais objetiva e abaixo do custo. A única forma de questionar as inferências estatísticas. Né? Então, em alguns países fora do Brasil, a tarifação pelo sexo é considerada uma prática discriminatória e porque não tem nexo causal. Quer dizer, você vê que eu falo aí, olha, aqui, ó. O conceito, estatisticamente, ele é discriminatório, porque ele não apresenta nexo causal. Quer dizer, não é porque é mulher e porque é homem que eu posso dizer que, por ser homem, ele vai dirigir de uma forma mais agressiva. Na média, sim, mas eu vou estar punindo o homem que dirige de uma forma consciente, que se expõe menos. Quer dizer, eu estou generalizando um dado estatístico aplicando a cada indivíduo. Isso é discriminatório. Não podemos afirmar que individualmente isso ocorre. Como não existe relação direta com o risco real, alguns homens podem apresentar risco menor que a média. E aí eu estou penalizando. Ou seja, qual é o estímulo que eu estou dando para a pessoa dirigir corretamente e se expor mesmo? Nenhum. Eu estou tarifando na média, embora já tenha separado em dois sexos, duas classes. Esses homens, a mesma coisa com a idade. Tem filho adolescente, quer dizer, parte do pressuposto que o filho adolescente dirige de uma forma agressiva. Isso é discriminatório também. Então, a gente tem que ir para o nível da medição correta. Estes homens estão sendo penalizados pelo simples fato de pertencer ao sexo masculino. Ponto. É um erro. Vou colocar aqui. Quer dizer, o que eu estou dizendo é a gente passa a ser protagonista. Mudar essa prática. Quando você eu me sinto incomodado com esse tipo de coisa. Tá? E não tem nexo causal, tá? Embora seja comercialmente defensável. Tá? Mas... com essa sua avaliação, você acha que, por exemplo, esse produto filtro para poder fazer uma análise melhor desse risco, por exemplo, colocou ali que tem alguns homens que não são. Vamos ver isso, o que a gente vai ver na palestra. É isso aí? Vamos deixar. Se você achar que, na hora que chegar a esse ponto, você vai ver como. Tá. Aí a gente pode discutir
imagino que na média da carteira. Na média tem homens na faixa etária tal. Que tem aquela velha ditado no livro, né, de que você pode estar a temperatura média de grau que eles morreram congelado e o outro morrendo queimado. Então, a média é o. Dizem que os homens na menopausa é mais cuidador. Uma pesquisa que eu fiz na seguradora. Cabelo branco, né? Cabelo branco. Hoje já começa mais cedo. Eu ainda não estou. Ele fica mais calculoso. Não, aí tem outra explicação. Mas é com a idade também. Isso é aditivo. Você passa a usar outra parte do cérebro que é menos vulnerável às decisões de impulso. Olha que interessante. Aí é uma visão crítica dos métodos tradicionais. Quantos veículos usam telemetria hoje no Brasil? Eu falei que, sei lá, menos do que 10 é monitorado, 10%. Telemetria deve ser 1 ou 2. O último levantamento que eu fiz era 2% dos veículos com telemetria. E a telemetria media o quê? Violações. É isso que a gente vai ver aqui. Sempre visando a identificação da violação. Não adianta eu agir depois que o cara violou. Eu tenho que ver o seguinte, esse cara tem uma tendência a violar, é diferente. Uma abordagem completamente diferente. Né? Então, violação de velocidade, violação de RPM, freadas bruscas. Freada brusca, eu posso ter freado bruscamente? Não é o caso da empilhadeira. Se o cara freou bruscamente a empilhadeira é porque ele fez, porque não tinha nenhum agente externo. Tá? Mas no caso do trânsito, você tem que frear bruscamente, às vezes você está numa situação em que o trânsito te obriga a isso, porque o outro é que era mais agressivo, criou uma condição que você tem que ficar bruscamente. O que interessa é a frequência das ocorrências em relação ao total, mas não simplesmente um dado simples. Tem um pessoal que gosta de dirigir assim, da seguinte forma: acelera máximo, freia. Não, a gente vai ver. Acelera máximo, freia forte. Tem um vídeo aqui, tem um vídeo aqui naquele fantástico de Mão na Roda. Não sei se vocês lembram, Mão na Roda e tal, com o Luciano Burti. Eu tenho esse vídeo aqui em que ele mostra essas duas formas que você falou. E acha que vai chegar ele não consegue aumentar a velocidade média. É uma ilusão, porque ele está andando no trânsito. Ele acelera, com a velocidade dele. Isso aumentou o custo. O consumo de combustível, de freio, de pneu, de tudo. Tá? A gente pode ver isso se tiver tempo. Tá? E uma coisa que muito se fala em telemetria é a banguela. Ela bota na banguela e tal. Então, uma bobagem. A banguela era só no momento, enquanto você não tinha os caminhões eletrônicos. Hoje em dia, se você deixar ele andando, ele corta a injeção, não adianta nem botar na banguela. Porque aí ele vai ter que manter o motor funcionando se colocar em. Tem gente que ainda faz isso. Se você botar em banguela, para o motor ficar girando, ele tem que injetar combustível. Se você não coloca em banguela e está descendo, o motor gira pela força do ele corta o combustível totalmente. É menos econômico. Isso é pouco. Cai naquele negócio da cultura. Isso não é dito. Isso não é dito. Quantos motoristas sabem disso? Não sabem. Na verdade, são medidas indiretas do risco que se baseiam em premissas fracas. O cara rompeu a RPM, então não tem necessariamente uma relação com o risco. Vai dar agora uma abordagem física do acidente. Por que acontece o acidente? Aí é a visão da inércia. Todo objeto tende a permanecer no mesmo movimento. Se ele não sofrer nenhuma força externa, ele fica em movimento retilíneo. O engenheiro que estava falando de vira. Então, se você não agir sobre o veículo e não tiver atrito, ele vai ficar. Né? O que é dirigir? É lutar contra a inércia. Então, dirigir é. Então, aquilo que você falou do freando, o cara ele olha a inércia como uma inimiga, quando ele pode usar a inércia como uma coisa favorável. Quem dirige de forma econômica usa a inércia a seu favor. Quem dirige de uma forma agressiva usa a inércia como um inimigo. Dirigir um veículo nada mais é do que agir nas forças aplicadas ao veículo, fazendo com que ele altere o movimento, seja acelerar, frear, ou seja, eu estou gerando forças no veículo. Quando é que... Bom, aqui a gente faz a abordagem, isso aqui
do fator humano. Hoje o acidente representa 90%. 60% é veículo, 44% é o meio ambiente. O meio ambiente se fala também da estrada, do braço. E 90%. Primeiro, nós estamos falando de automóvel, nem estamos falando de gente com motocicleta que Aí, né? fica, né? Aí já tem uma seleção natural, né? O cara que vai para a motocicleta, ele tem uma atração por risco. Apetite por risco dele. O cara ele quer passar de escada, você não consegue ver um motociclista que pare atrás do carro, não, ele quer passar. Né? Tem uns que chegam aos 50 e caem alocados. A apetite é alta e a tolerância é baixa. Então, e aqui uma comparação, você estava falando dos Estados Unidos, do Brasil, aqui é uma comparação de motoristas, de 100 mil motoristas, quantos morrem nos Estados Unidos por ano e quantos no Brasil. Então, essa relação é assustadora. 100 mil? 100 mil motoristas ano, quantos morrem em acidentes de trânsito nos Estados Unidos e quantos no Brasil? Quase 10 vezes mais. Aqui, só para ter uma ideia do que representa isso que a gente está falando. Todo mundo fala em transporte de carga, pensa em que roubo. Quanto é que o roubo representa do total de prejuízos em trânsito no Brasil? É só esse vermelhinho aqui. O resto tudo é tombamento, colisão, outros. A gente está falando, ou seja, as seguradoras olharam isso. Só isso. O resto, acho que é acaso, que é um acidente, que é um acidente. O tombamento de caminhão, especialmente caminhão, representa bastante e tem uma coisa também no tombamento. Normalmente o tombamento não tem agente externo. Normalmente o tombamento, ele causa o tombamento. Então aí, não se tem essa estatística, mas o fator aqui talvez seja quase 100%. Então, somente 1,5% prejuízo com transporte. Transporte de carro. Valor. Isso aí é mundial. Não, Brasil. Brasil. Brasil e pé. 57% dos acidentes são causados por perda de controle e por excesso de força lateral. Derrapagem ou tombamento. Esse estudo tem uns 8 anos. Faz sentido. Hoje o risco em roubo, eu não tenho esse dado, mas você ganha mais visibilidade. Mas continua esse tipo de coisa. O trânsito também. Se você entrar na internet e botar caminhão tombou, o morte, também você não tem estatística. O tombamento também nos últimos anos, mas cresceu bastante. É muito comum você ver. E também por outro motivo, que a gente discutiu também na Universidade de São Paulo, que é você estabelecer regras que o mercado não aceita. Exemplo, descanso do motorista. Tem que descansar não sei quanto tempo, tal, mas o embarcador exige que ele chegue no prazo. Exatamente. O que ele vai fazer para chegar no prazo? Se ele tem que descansar? Ele vai violar a velocidade, ele vai entrar de uma forma, ele vai dirigir de uma forma mais agressiva. Não adianta nada. Então começou também. Se você não monitora o tempo inteiro, você aperta uma coisa e até o elo mais fraco da tua coisa. O cara vai tomar. Eu acho que certos órgãos criam normativos, mas aleatoriamente, sem consultar aquele que realmente trabalha com aquilo. Se levar em consideração como é que é a vida daquilo, como é que é o trabalho dele, parece que vive em outro mundo. Está lá atrás, está lá na sala, no ar-condicionado, e dá uma canetada, tem que usar farol aceso durante o dia. Qual é a estatística que tem que vai ser? Mas é fácil porque pode multar, o cara pode ser farol aceso. O limite não é reduzido. Então, o ganho por multa.
Aqui a gente, então, frequentemente, a assinatura do condutor, a gente vai ver que é o seguinte: a forma como ele luta contra a inércia. Se eu meço isso, eu vou medir o quanto ele está pondo a risco. Tá? As causas comuns de acidente, abordagem física. Ao contrário do que é senso comum, o risco de acidente de transporte não está relacionado apenas à velocidade. Se associa muito a violar a velocidade, ou andar numa velocidade. Não, se eu estou numa estrada reta, não tem sentido. Então, o risco está relacionado à necessidade de mudança de velocidade. Então, se eu estou com uma velocidade acima da que deveria ser uma via, eu vou ter talvez a necessidade de frear de uma maneira mais intensa. Aí sim tem a relação. Mas se o cara dirige de uma forma, ele pode estar numa velocidade mais elevada. A gente vai ver que se eu peço outras coisas, eu vou conseguir isso. Principalmente a intensidade da força necessária para a mudança de velocidade desejada. Ou seja, se ele aplica uma intensidade de força no veículo acima do que é normal, esse é o risco, não a velocidade. A velocidade pode me levar de forma indireta a ter que aplicar uma força maior do que deveria. Essa abordagem física. Tá? Depois vai ver na prática. O acidente ocorre quando a força aplicada ao conjunto mecânico em movimento para levá-lo à nova velocidade desejada, seja uma curva, seja uma freada, uma aceleração, intensidade de direção, no tempo disponível, for superior ao limite máximo possível. Ou seja, ele vai derrapar, ele vai tombar, porque ele aplicou uma força que é superior ao limite máximo. Ponto. Aí aconteceu o acidente. Né? Bateu na traseira, porque ele não havia tempo disponível, ele teve que aplicar uma força que não era possível, ele não parou o carro, bateu. Ou seja, a força necessária era superior ao limite máximo possível. Aí acontece o acidente. É isso. Pode ser. Como transformar essa linguagem em uma linguagem que um caminhoneiro entenderia? Vamos lá. Porque Entende? A gente vai ver cases disso. O cara entender isso. Mas é um trabalho. Porque aquele negócio que estava falando, mudar essa cultura. E usar a linguagem que ele possa interpretar. Entende? Olha, não é. Eles são inteligentes. Participei de vários treinamentos de frota. Eles são inteligentes. Quando eles percebem, quando você passa essa informação e ele cai a ficha, a não ser que. Aí aquele cara que não caiu a ficha vai trabalhar em outra coisa. Não dirige também. Não fica nessa profissão. Esse é outro problema também, que é o critério de qualificação do motorista, que talvez lá nos Estados Unidos seja mais rigoroso. Não seja simplesmente o cara tirar a carteira C e... Não, passa pelo processo que você falou de aculturamento desde o início, lá do primário, lá e tal. O cara já vem se aculturando. Quando ele chega a ser um motorista de caminhão, algumas empresas chegam até a falar o seguinte: não é motorista, é gestor de unidade autônoma. É outra. Os caras queriam gestor de unidade autônoma, porque tem tanta coisa hoje nos caminhões. Ele é um gestor daquela unidade autônoma, está ali com não sei quantos milhões de eletrônicos, ele é um gestor. Imagina um motorista de ônibus, de passageiro, Esse cara tem que ter uma consciência da responsabilidade dele, é absurda. Para ser piloto de avião, o cara passa por um processo absurdo. Mas para pegar um ônibus, botar 40 pessoas e sair de fundo. Mas tirar uma carteira C, B, né? B, né? E agarrar ele. Então, passa por aí, né? Não está tão importante. No caso que a gente estava falando do piloto do jato. Nitidamente, o cara não tomou a decisão imaginando que tinha uma outra vida com ele. Então, salvou o helicóptero. Ia ter pousado em um monte de lugar. Então, salvou o helicóptero. Não pensou com ele sendo o gestor daquela vida que estava com ele. Então, vamos lá. A derrapagem ocorre quando a força desejada é superior à força de atrito entre os pneus e o pavimento. Então, você tem que aplicar uma força que é superior à de atrito e vou derrapar. Ponto. Tá? Tombamento ocorre quando as forças aplicadas para a mudança de direção superam a resultante de esforços que mantém o veículo no equilíbrio.
tomba. A força lateral vai gerar um momento que ele tomba. Tá? E colisão de frente ocorre quando a força necessária para parar o veículo no tempo disponível é superior ao alcançado pelo sistema de freio. Eu não derrapei, mas eu não tinha tempo. Então, no limite dos ABS e tal. Aliás, vocês tiveram aula com o Tassi? Não, foi com o da RAM. Hein? Da RAM, da Nissan. Que ele fala, qual é a função do freio? Permitir você andar mais rápido. Você só pode andar rápido se você tiver freio bom. Então, você só precisou ter ABS quando os carros tiveram a possibilidade de andar com uma velocidade maior. Se você não tem freio bom, você não pode um veículo rápido. Aqui a gente já vai ver um exemplo da ferramenta que eu utilizei há 10 anos atrás e que hoje está disponível. Está aqui, né? São 3 eixos que estão sendo medidos. Aqui está o aplicativo no celular. Quando eu faço uma aceleração brusca, está vendo? Lá são os 3 eixos. O que está acontecendo? Parece um eletroencefalograma. Então, eu estou mexendo ali na vertical. Você vê que, conforme a forma como eu movimento, está medindo as forças que eu estou aplicando ao celular. Ali o impacto, ó, uma colisão. O que aconteceu na colisão? Está entendido? Um acelerador de 3 eixos. Aqui ficou parado, os 3 estão parados. Acho que agora eu vou tombar o veículo. Tombei. Eu posso identificar que o veículo antes de alguém ver e ligar para a polícia. Virar. Você está usando isso quando você vira a tela e ele vira a tela. Essa tecnologia já existia há 10 anos atrás e eu usei isso no aparelho que a gente voltaria. Até para o lado que ele tombou, não se sabe. Pegar a bicha também, né? Olha aqui que você viu antes. Então, dependendo do eixo que sofreu a alteração, e essa combinação vai me gerar assinatura, que eu já me dei assinatura. Isso é diferente um do outro. Na hora que você começa a registrar isso e aplicar os algoritmos que identificam, você aplica algoritmos que estão lendo isso aí e construindo tipo de reação para ela. E vai tabulando e criando o que eu chamo de assinatura do condutor. O perfil do cara, é muito mais do que o perfil. Quer dizer, perfil no meio em relação ao tradicional que a gente usa. É o raio-x. Então, hein? Aqui é o mesmo percurso, agora com equipamento medindo a passada de uma lombada. Olha só, como é que um agressor passa numa lombada? Ele vem, freia em cima da lombada, tá? Bate na lombada mais violentamente e acelera depois. Está aqui, ó. Aqui, vermelho a freada, o amarelo é o impacto. Essa distância aqui, eu analiso e digo, esse cara ficou muito em cima da lombada. O outro não. Eu já consigo começar a ter um viés, e muito rápido isso. Eu não preciso observar muito tempo. Em uma semana você pode passar certo na lombada, a oscilação... Você não ia ter a freada e ia ter uma oscilação aqui. Eu tenho... É que eu não botei aqui, mas tem isso. Eu fiz isso. Uns 15 dias de aceitação. Para saber. Mas sim, chega a chocar a forma como é fácil. Chega a chocar. Tá?
Aqui é uma condução em uma via mal pavimentada, em que o cara está correndo. Então, aí eu criei um outro indicador aqui, que é o quadrado dos desvios em relação à média. Então, ele vai lá e para cima a gente vai ver que eu identifico colisão também. Então, se ele anda de uma forma... E qual é o prejuízo disso aqui? Além dele ser agressor, ele está aqui. Eu apresentei isso na lutadora. Depois que eu apresentei, eu falei, sabe qual foi o veículo que eu usei? Eu sei. Eu aluguei o seu veículo, isso aqui você não sabe. Testei na Localiza, lá em Belo Horizonte. Você acha que vai fazer comigo? Não, aluguei, eu fiz. E aqui é a visão de colisão, uma colisão em que eu faço isso e vejo qual é a nível de trepidação, e a gente pode identificar uma colisão. O exercício. Esse carro não era alugado. Esse carro era do público. Esse carro já estava sem licença, a gente acabou de destruir. Já estava. Crash test. No carro dele lá mesmo, lá do dono dessas caras, a gente pegou o carro, vamos destruir teu carro, vamos registrar, tem as fotos todas. Não. E só que gosta de carro velho assim, muito mais comum que você pode imaginar. Né? Não, mas era carro, não era dele, era da empresa dele. Era um carro que ele usava na empresa. Então a gente fez isso, foi lá com uma. Colidiu contra pneu, colidiu contra árvore sem pneu. E aqui é a dissipação de energia. Então você consegue também, pelo mesmo processo de recuperação do oceano, aquele quadrado dos desvios em relação à média, como que ele se dissipa no tempo. Então, isso aqui foi uma colisão fortíssima. Então, se você tiver isso com transmissão imediata, você pode identificar que acabou de ter uma colisão. Você já ir diretamente com o socorro. Precificar também, não, para agir também. Aí é que a gente vai chegar no final, não é nem para precificar, não. A minha ideia não é precificar, não. A minha ideia é agir na mudança comportamental das pessoas. De uma forma bem precisa. A gente vai ver isso. A renovação também. Uma nova, não quer a renovação com certeza. Então vamos lá. Aqui, no caso de Lalo, a gente fez isso com uma empresa que dava treinamento para motorista, de Lalo. Tá? E aqui, uma condução, olha só como é que também eu consigo identificar. Aqui, uma condução normal do Lalo. Aqui, bem agressivo. O que é essa parte achatada? Isso aqui é o esforço lateral do Lalo. O que seria essa parte achatada? Derrapou. Ele derrapou e aí não conseguiu aplicar a força, ela não fez essa curva. Então eu consegui identificar uma derrapagem também. Para verificar que naquela força ela chegou no limite em que o atrito do pneu com o solo foi superado. Então ele não passa daquilo ali, fica achatado aqui. Também é outro algoritmo que a gente identifica. Esse cara derrapou. Porque você não consegue simular isso na direção. Você consegue identificar derrapagens. Aqui, ó. Vou sem derrapagem, com derrapagem. E o mesmo percurso. Eu só tive que ajustar no tempo para poder comparar. Uma direção agressiva e uma direção defensiva. Vê que os aqui provavelmente é buraco. Você consegue fazer essa avaliação facilmente com algoritmos que estão embarcados e ficam lendo o que está acontecendo e tabulando o que esse cara fez. Aqui é aquele caso dele, né? Freada e lombada, freada e lombada. E também a retomada brusca de velocidade. O cara que passa da lombada freou, ele acelera. Então você combina essas leituras dos três eixos e identifica o comportamento dele facilmente. Por que a gente chama de metodologia preditiva? Vamos ver agora. Aquilo tudo que a gente viu, agora vamos ver na prática. Duas formas de condução.
é mais absurdo. Mostrando um carro velho aí, tem gente que vai Isso aí tem 10 anos, né, que eu fiz isso. Isso aí é carro alugado, você acha que eu ia alugar carro? Esse é o carro da Localiza. Passinha da Localiza. Vamos lá. Hein? Eu fiz, não essa apresentação, mas uma parecida com isso tudo na Localiza. Era só pegar meu marido. Era uma forma para eu dizer o seguinte: olha, você pode avaliar também o seu cliente. O cara que aluga sempre está destruindo o teu carro e tal, você não vou tomar esse carro. Hein? Deixar eu alugar carro lá, mano. Aqui é o seguinte: aqui eu tenho as intensidades de curva, freada e aceleração, e aqui a frequência relativa. Tá? O defensor ele tem uma média menor e um desvio padrão menor. Então, se aqui eu tenho uma região de risco, eu não quero que ele vá, seja na freada ou na aceleração. Na hora que eu traço essa curva, esse cara que tem uma média maior e um desvio padrão maior, ele vai ter maior propensão a entrar na região de risco. Eu nem preciso esperar que ele entre. Mas eu sei que ele vai entrar. E aqui é o caso. Se eu tenho uma nuvem de pontos aqui, de medição, e aqui é uma região que eu sei que ele vai entrar em risco, eu nem preciso esperar que ele vai entrar. Hein? Então eu já sei o seguinte: esse cara eu não preciso esperar a violação para dizer que ele vai violar. Simples assim. Aqui o ajuste dessa curva. Ferramenta fazendo os ajustes de curva, ajusta a curva, o projeto, e até consegue calcular qual seria o risco desse em relação a esse. Dependendo da coisa, seria o coeficiente dessa área em relação a essa aqui. Se essa aqui é a minha média, o quanto que esse aqui é mais perigoso que a média. Eu fiz isso com o rastreador da empresa que eu trabalhei. Mas os rastreadores de mercado, o rastreador nosso era da 3T6. O nosso rastreador tinha acelerômetro e todo esse algoritmo embarcado. Você tem que embarcar o algoritmo para que ele esteja fazendo esse monitoramento. Eu digo até o seguinte: que isso justifica mais do que o rastreamento para a rua. Isso aqui, ou seja, você já tem o equipamento todo ali, é só você colocar o software. No da 3T eu nem usei acelerômetro, eu usei o próprio GPS. O GPS me dá o vetor de movimento. Então, pela variação, o módulo do vetor e o ângulo, eu conseguia saber se estava fazendo uma. Eu conseguia emular o acelerômetro. Mas é compatível com a. Não, se você precisa do software. É a inteligência que vai dentro do rastreador. Então, aqui são aqueles dois. Aqui são as duas curvas, né, ajustadas. E o que a gente faz é ponderar isso aqui. Né? Então, aqui, quanto mais ele chega nessa intensidade, claro que não é simplesmente a média aritmética. Né? Então, ele tem uma pontuação que leva. Aqui a velocidade também, com outra coisa. Esse aqui é fácil fazer com um rastreador normal. O motorista agressor ele tem aversão à velocidade baixa. Não é só isso, que é o caso que ele falou, que o Luiz falou ali, de acelerar e frear, acelerar, porque ele não consegue andar numa velocidade baixa. Então ele fica menos tempo nas velocidades baixas, mais tempo na velocidade baixa. Então, aqui, basta olhar esse que é tempo relativo. Eu nem preciso olhar lá, eu olhei aqui, ele ficou com menos tempo de velocidade baixa, porque ele está com mais tempo de velocidade alta. Que é percentual do tempo. Então, quando você pontua, dá isso aí. Então, esses gráficos são daquelas duas formas que eu mostrei.
Aqui que foi a técnica de... Alguém conhece isso? Isso aqui foi de engenharia de segurança de acidente de trabalho, tá? Em que se fez uma relação na década de 90, 90 mil acidentes, e ele viu o seguinte, que o quase acidente, existe uma relação entre o quase acidente e o acidente com danos materiais. Aqui o quase acidente seria aquele acidente que não gerou nenhum prejuízo, chamou de quase acidente. Acho que horrível. Tá? Acidente com danos materiais, acidente com lesão à pessoa. Então existe essa relação. Se eu quiser reduzir morte, se eu atuar aqui, eu vou reduzir aqui. Então, a ideia do Verde era eu vou trabalhar aqui. Tá? Vou trabalhar na base dessa pirâmide que eu vou naturalmente reduzir o que acontece para cima. Aí veio Dupont, que perdeu o filho dele, da Dupont, perdeu o filho num incêndio. E aí ele criou mais um nível aqui, chamou de atos inseguros. Então, antes do quase acidente, tem o ato inseguro. Se eu meço o ato inseguro, eu reduzo aqui, reduzo aqui, reduzo aqui. Então, aplicado isso. E aí eu criei isso aqui, né? Que é agressivo. Então, tudo que a gente se aplica aqui, expandindo um pouquinho essa coisa, chamando essa base aqui de atitude agressiva. O que é uma atitude agressiva? É aquela atitude que é desnecessária. É simplesmente porque ele é um agressor. Acelerar e frear em cima da lombada, é uma atitude agressiva. Que eu só extrapolei os cases. Aqui é o caso das empilhadeiras. Então, a gente colocou na Unilever, eram 150 empilhadeiras, 450 operadores, funcionando andando 7 por 24. Com a vantagem de que a empilhadeira é plano e todas as curvas são em 90 graus. Tá? A gente pegou o pior caso, verificou que tinha o caso que era o pior caso. Fizemos uma comparação também de uma empilhadeira só, operada por vários. Isso teste cego. Ele me deu isso aqui e eu medi. Aí eu vi o seguinte: tinha um tal. Isso aqui foi a apresentação do professor Jefferson e Luciano. Então, a gente viu que esses tipos de pontuação, um é de freado, o outro é de curva. E aí a gente viu que tinha esse cara aqui desse dia, e esses dias aqui era uma operadora, a Luciana, que tinha o mesmo nível de produtividade. Aquele negócio que eu estava falando, a produtividade era a mesma. O cara tentava correr, mas ele não consegue correr dentro do armazém. Essas empilhadeiras, sabe, em relação a. Tem tanta coisa. Essas empilhadeiras são motorzinhos muitas formas. Isso aqui, não posso ter muita força, mas assim. Mas a freada quase lento. A freada anda muito. O cara deu. E tem força só para subir. Para você ter uma ideia, nesse site da Unilever, ele tinha 3 acidentes a cada 4 dias. Ou porque o pallet tombava, ou porque ele freava e o pallet ia para frente. Tem muita força. Tem muita força. O cara, se você bota um agressor naquilo ali, ele faz. Então, e aí a gente identificou esses dois, tá? E aí pegamos o Jefferson, agora volta aqui. Vou agir no risco, e não medir. Foi essa a primeira experiência que a gente teve de eu não quero medir, eu quero reduzir o risco. Aliás, gerir risco é isso, não é só medir, esse eu aceito, não. Isso é uma seguradora que só faz isso hoje, não é crítica que eu faço. Sabe? Uma velocidade constante. Eu não sei como é que eles evoluíram nessa empresa. É alguma coisa. Isso aqui foi dos Estados Unidos. Mas aqui. Então você poderia ter isso. Você está dizendo o seguinte: você poderia, por exemplo, os dois têm um sistema de pilotage do avião chamado Fly. E se o cara quiser fazer uma ação, ele não faz. Passa por um computador que avalia e não deixa.
Ele pode desligar a emergência, mas normalmente, se ele tentar fazer um movimento que não é, vamos dizer, aconselhável para a estrutura do avião, ele não obedece. Poderia ser. Você pode incorporar isso. Eu estou medindo, opa, não faz não. Então, aqui é o tal do Jefferson, que a gente passou por um treinamento, vários dias, e ele veio para o nível da Luciana. E aí tem aquilo que é o seguinte, não adianta você treinar, você tem que monitorar depois. Senão, ele no treinamento ele fez isso, depois você solta o cara. É aquele processo de vício. Porque tem um vício. Não acaba assim num treinamento só. Isso, não adianta. Bom, é que nem o alcoólatra. O cara não está bebendo, botou Um bombom com licor dentro. Um bombom com licor dentro porque está no DNA dele aquilo. Você tem que desmontar esse DNA. Tá? Isso aqui é o pronto atendimento. Foram 15 veículos observados num período de 7 dias, numa análise comparativa do pior em relação à média. Aí a gente fez. Aqui é o pior, a média é o azul. O pior, aliás, e o condutor médio. Eu peguei o cara que mais se aproximava da média e comparei ele contra a média. Então aqui estão as intensidades. Então. Aí eu peguei o pior e comparei a média. Ou seja, 15 que a gente observou, ele tá aqui, já foi, só que ele está poluindo a média. Está na média. Então, como é que é esse cara em relação a todo mundo sem ele? Então, ele era muito pior do que toda a média. De 15 motoristas, esse cara era o... Isso em pouco tempo, em 15 dias. 15 dias de observação, a gente já viu esse cara. E aí, passou o tempo, eu estava na minha sala, ligou o Sérgio Freitas, da bancária, e falou: pô, Meirelles, ou você tem uma boca, ou você tem uma bola de cristal. E era aquele cara. Aí, quer dizer, o método funciona. Esse cara tomou, e era um cara, aquele cara que eu tinha dito: ó, esse cara aqui vai se mover. Aqui, é um case prático de pontuação versus sinistro. Eu estava conversando hoje de manhã. Quem fala do colégio? O primeiro nome não é ele, é Marcos. Marcos, sobre um... Eu consegui fazer isso, é uma palavra, vamos dizer, maldita, que é uma associação de benefícios. Tá? Na seguradora eu não consegui. Tá? Mas numa associação de mutuários eu consegui. Porque ela é mais suscetível a querer agir. Tá? Porque são eles que pagam a conta, e não uma seguradora. Eles não têm um dinheiro lá guardado, aquele dinheiro lá guardadinho lá. Não, é porque se acontecer, quem paga a conta são eles. Tá? Então, eu senti, vamos dizer, eu tinha 2.300 veículos monitorados pela empresa que eu trabalhava, coloquei esse algoritmo e fiz esse case. Tá? Então, tá aqui. Eu também acho, mas por que não faz? Caixa. Tem dinheiro em caixa, tem reserva. Aí o cara se na reserva, tem reserva. Não tem reserva. Por isso eu estou dizendo. 120% da minha reserva. Eu vou falar um negócio aqui que eu não sei se vai ser bem assim. Olha aqui, ó. Aqui é o seguinte: prejuízos por faixa horária da semana. Peguei isso, tá? De seguradora, e é o seguinte: o momento em que ocorreu o sinistro e o montante do sinistro. Sincronizado. Olha aqui: domingo de 0 às 6, 6 a meio-dia. Voltando da balada. Voltando da balada. E aqui, a cara cheia. perda total está aqui, ó. Aqui, isso é real. Pode perguntar, quanto tempo tem 8 anos isso? Mudou? Pode ter mudado com a lei seca,
Mas, sei. Não sei se o pessoal já está cansado, né? Então, aqui você concorda que se eu medir quem se expõe nesses períodos, se expõe mais, ou seja, no risco, às vezes nem é ele, é o outro cara que pode ter. É naquele horário da balada. Não tem aquele famoso motorista de final de semana? Isso. O cara tem pouca experiência, né? E só dirige uma Só semana. dirige Tem aquele carrinho dele, e aí é o rei da barbeiragem. Também tem isso. É outro fator. Fala. Vai. Os comentários. Sempre faz Um adendo, né? Não, esses comentários enriquecem. Não importa qual é a causa. Aqui eu não estou entrando no médico. É isso. Isso aqui é uma fotografia. Ponto. Tá? Então, aqui, eu criei o coeficiente de exposição. O que é o coeficiente de exposição? Definimos com exposição o quociente entre o tempo real de uso do veículo e o tempo total possível dentro da faixa analisada. Então, qual o percentual de tempo que ele usa naquela faixa? Exemplo, 134 minutos, faixa observada domingo 0 às 6, então ele tem a coeficiente de utilização nessa faixa de 37. Aqui seria essa visão, né? Que as faixas eu não defini homogêneas, porque eu separei horário comercial, horário, então, por isso que essas faixas aqui, laranjinha, não tem tamanho diferente. Mas o que importa é o coeficiente. Então, para eu ajustar essa mudança, o coeficiente tem isso por tempo de uso de carro, faixa horária. Tempo de carro. Isso é o mais velho. Não. Poderia ser, mas aí é um nível de estratificação que começa também a comprometer a estatística. Só que o carro mais velho iria ter aliás, todos os carros. Uma DI, você comprou um carro, obrigatoriamente, tem que ter um segundo terceiro. Terceiro tem que ser obrigatório. Certo. Você vê carros 40 anos que tem o carro, não, ferrado, nunca. Uma tendência que vai provocar. Isso. Tem que ter um segundo terceiro. Isso, mas aí não tem a ver com só uma participação se os carros mais velhos, se tem um viés diferente ou não. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque provavelmente essas perdas totais aqui não são de carro zero. São carros muito. O cara que tem um carro zero, ele não vai até para roubo. Não vai pagar esse. Por isso é que na associação o cara quis entender. Ele dizer o seguinte: olha, esses caras aqui não vão aceitar, não. E aí eu fiz o seguinte: aqui o aumento do risco. E você vê o seguinte: conforme o risco aumenta, tá? Aqui já é a medida da frota de 2.300 veículos. Conforme o risco aumentou, o que aumentou? O verde, na madrugada, e esse azul aqui, risco na balada. Na madrugada e na balada. O cara que se expõe naquele período que dá esse risco. E aí, esse gráfico tem que explicar um pouquinho melhor. Aqui eu tenho aquele coeficiente de exposição no horário da balada. Eu estou só olhando o horário da balada. Eles ouviam lá balada, então é isso mesmo. Chamei de balada mesmo. Tá? Por isso que talvez por pessoas casadas, um cara casado, quando a gente faz a precificação, cai um pouco o valor do seguro. Sim. Porque o cara é casado, disse que não vai andar tanto na balada. Fábio Rabi disse, esses caras que tiveram prisão domiciliar. Prisão domiciliar, né? Prisão domiciliar. Ele falou assim: porra, eu só casei. Prisão domiciliar. Eu só casei. Um casado e um cara que tem prisão domiciliar. Então, vai estar fora desse risco. Então, por exemplo, aqui eu tenho o coeficiente de exposição. E aqui
a quantidade de veículos que eu tenho nesse coeficiente. Então, a gente vê o seguinte, olha que interessante. Aqui a média dos veículos que tem 1/5. Aqui é a média do universo total. 9%. Aí eu peguei quem tinha 1/5 da média. Quem está dentro dessa faixa? Quase 55%. Esses caras estão pagando 5 vezes mais do que os outros. Ao passo que... E somos nós, né? Dividimos direitinho. Tá? Esses caras aqui, 10%, 10% dos veículos se expõem 5 vezes mais do que a média. São esses caras aqui. Então, esses caras aqui que estão causando o sinistro. Esses caras aqui estão pagando. Isso é risco para a sociedade, não para a sociedade. Aí a gente criou essa função aqui. O score de risco dessa turma é um coeficiente de exposição geral, que é o quanto ele usa em relação ao total do ciclo, quanto ele usa o carro. Aí já qualificando essa exposição. A exposição M é na madrugada. Exposição B, na balada. Vezes o score comportamental que eu medi por aquelas acelerações. Então, se eu combino essas coisas, o horário em que ele se expõe, quanto ele se expõe, como ele se expõe, eu tenho uma medida muito boa de risco. Então, a gente fez isso aqui. Aqui eu vou ter que... Já fiquei. Não fez o link. Nossa, noite. Ver aqui, olha, tem que fazer. Mas vocês perceberam qual é o efeito desse trabalho sobre a carteira de automóveis? Como que isso pode ser utilizado por nós? Quer dizer, alguns de vocês tinham alguma noção de que isso está pronto na prateleira, muito complicado, né? Sabia que tinha um trabalho desse? Vocês poderiam trabalhar com isso, melhorar isso, diminuir o risco. E hoje é o nosso seguro pesado, é a carteira que mais se vende esse seguro de automóvel. Abriu. E a nossa estrangeira. Então, eu estou tentando aplicar isso aos nossos negócios. É isso Para que poder, de forma preventiva, tem como dar, ó, para esse negócio, você manda 15 dias até eu aceitar sua pólice. Esse é um desafio. Pois é. Aí eu vou cortar. Então, assim não rola. Mas dá para ter um comportamento daquele motorista, daquele caminhão, aquela viatura, no período de 12 meses, até para poder... Na renovação, você... diferenciada. Aí vai ser útil na renovação. Na renovação. E assim, parte dessas informações, você já tem um computador de bordo na maioria dos carros. As pessoas Antes disso, você pode, a seguradora já pode, ela passou um período, 2, 3 meses, e configurou ela vai sugerir, olha, vamos sugerir a você medidas não. Muda esse motorista. Em frota a gente muda esse motorista na renovação, cara. Em frota a gente fez isso como fez naquela empilhadeira lá que vocês viram. Traz esse cara pra cá. Se ele não soube, eu dispenso, cara. Aqui é o seguinte, aqui são os 2.000 veículos. Então, se eu colocar aqui esse é o pior deles, é o azul, tá vendo? Aqui era a média, o vermelho é a média, o azul está aqui. Deixa eu botar o veículo. Aqui é o ranking dele, tá? Aqui já está mais. Se eu colocar lá o 2.000, que é o lado final, ele está até melhor do que a média. Então, aqui ele está com uma curva, a curva dele está para cá. E foi isso que eu usei para fazer aquele ranking e depois fazer isso aqui, ó. Eu tive aqui uma quantidade aqui de 5% dos veículos com maior score de risco, eu peguei os 5% maiores.
representaram 20% disso. Ou seja, esse pessoal aqui está gerando um prejuízo que está sendo pago pelo pessoal da cidade. O negócio do carro vem com o sisteminha, onde carregamento dele. Independente agora do motor, você vem com uma máquina, você consegue. Alguns seguradores fazem isso já na Ponte. Não. Além de instalar, o veículo tem você dá aquele curso lá e consegue rastrear. Pegar as portas. E aí você veria assim, o cara deixa o carro na garagem, declarou que o carro é na garagem. Isso as seguradoras que eu na minha época chamava perfil auditário. Cara, você consegue ver se ele mentiu no perfil. Você está vendo que no sistema, tu está vendo que o cara está dormindo na rua de perto. Não dorme no mesmo lugar sempre. Ponto. Acabou. Ele não vai conseguir estacionar no mesmo lugar. Isso é verdade. Não dorme, acabou. Só pega às 3 horas da manhã e está no carro. Não está no mesmo lugar, você está no teu garagem. Acabou. Não precisa nem ver se está no ponto que era a garagem. Isso a gente chegou a fazer. Isso olha só, tem um meio que as motocicletas tem os impostos que o cara identifica. E aqui eu coloquei alguns vídeos. Deixa eu terminar, já está quase no fim. Sim, deixa eu terminar, a gente pode abrir para o debate. Aqui é só um vídeo mostrando. É para treinamento. Isso é para treinamento. O cara sentir que isso chama de efeito chicote. Quer ver? O cara faz só uma guinadinha no volante, olha o que acontece lá atrás. Ele não sabe, olha lá o que acontece. Ele não fez uma curva. Então é isso aqui, ó. A ideia é a seguinte: o motorista ele não tem a percepção do esforço que está lá atrás, chama efeito chicote. Aqui é a força que é aplicada no último eixo e no cavalo. Então ele toma por causa disso, a gente vai ter isso agora. Então, uma coisa que vocês... Vamos levar uma coisinha. Aqui é um bitrem, tá ok? Isso tem um efeito multiplicado. E eu tenho que lembrar que no Brasil não existe habilitação para bitrem. Não existe. Só existe uma habilitação. Qual é? AB. A ABC. Aliás, é por tonelagem e por ocupação. E o especial. Que é por número de pessoas. Quer dizer, você vai para uma categoria. A classificação não considera o risco. Na própria classificação da carteira, os riscos que são relevantes, no nosso modelo, não são relevantes. Tanto que a gente tem que ter uma... Para carga perigosa, você tem um treinamento específico. Mas para carga comum, que o cara não considera perigosa, ele vai colocar aí. Ele quer aumentar o volume. Quanto mais comoditizado, maior o número de treminhão. Tem lugar que faz transporte de madeira com treminhão. É outra coisa. Você pega a C&A, faz isso com produtos de maior valor agregado muito leve. Então, imagina o efeito do vento. Não estou nem falando do motorista. Olha só, esse vento lateral derruba o caminhão. Olha isso aqui, ó. Segurança nas portas. Olha esse caso. Olha o efeito chicote aí. O cara nem sabe o que aconteceu. Olha lá, foi atrás. A traseira, ele nem sabe o que aconteceu. Quando ele viu, já tinha E ele saiu correndo pelo para-brisa. Saiu correndo pelo para-brisa. Aí, aquele negócio. Você acha que alguém treina no motorista para isso? Não. Não, nada. Lá vem ele, ó. Lá, ele nem sabe. Fugiu. Porque ele já vinha lá da rua. Os caras querem sentar no asfalto. Ele voou pela janela e caiu sentado. Outra tinha. Isso a gente. Não está abrindo ninguém. Ele tem que abrir lá. Não, eu tinha posto ele. Sabe o que é muito dolorido? É pensar que isso pode. A gente está fazendo uma viagem de férias, ou passeando,
E um negócio desse, de repente, acontecer, você, muitas vezes fazendo críticas, né, de vários assuntos. Ah, porque a estrada é ruim, ah, porque o cara é maluco. Olha isso. O imbecil foi passar na direita, passou o carro. Exatamente. Já passou o carro pela... Bom, esse não é brasileiro. Esse tem que botar a rodinha. Caminhão de rodinha. Aprender a dirigir caminhão com rodinha. Aqui tem alguns Não, casos. é difícil dirigir numa estrada com estrelinhão de Chico com a história e o cara de criança. É isso. E agora, o que você faz na vida? Dá ré? Qual foi a... O que aconteceu aqui? Estava cortando alguma coisa. Mas dormiu. Ah, O cara dormiu no volante. se Raul, Você olhando isso na sua frente. Coração pronto. sem saber. Vamos aqui. É isso aí. Esse também é sonolência. Aqui no Brasil. Acordou, já estou. Eu tenho uma estatística também, que eu não coloquei na palestra. O tempo de tombamento em relação a quantos quilômetros ele já tinha dirigido. Então, você relaciona aqui, acima de 500 quilômetros, exponencial. Que acontece isso. Então, a relação é essa. E aí, o cara descansou, mas ele não 4 horas e tal. Tem cara que vem do Nordeste para o Sul, dirige, toma rebite, né, que eles chamam de rebite e tal, e acontece isso. Aí ele apaga. O cara que tomou rebite, ele nem sente, de repente ele apaga. Mais ou menos o que aconteceu com o tal de professor Sérgio no sábado. Não comi rebite, mas eu estava muito bom. Ainda estou até agora. Negócio muito louco, cara. Aqui foi na roda, eu acho que não. Esse cara é famoso, né? O Luciano Burti, ele faz um percurso de duas formas. De uma forma agressiva e de uma forma defensiva. Então, ele é o cara que entra no posto pela via errada e tal. Mas só que é um cara anotando o que o cara fez, não é o equipamento. Tem ali na esquina com a São Xavier, vou Maracanã, tem um posto bem de esquina. Porque o pessoal. Você não vindo pela Maracanã, você não pode ir na Xavier. O que as pessoas fazem? Entram pelo posto, dá uma voltinha para entrar na Avenida. Tem uma senhora que ele para ali e pergunta: a senhora entrou no posto? Não vai abastecer? Ela fala: não, é que eu vi que eu estou atrasada. Deixa eu pagar uma batalha. Aí ele faz, tem um áudio, se vocês procurarem Luciano Burti, esse vídeo aí ele faz um percurso e tem uma pessoa do lado anotando. Aquilo tudo que eu mostrei que a gente faz com equipamento, tem um cara do lado anotando. Esse é o programa do esporte? Não, esse foi o Mão na Roda. Mão na Roda no Fantástico. Foi uma série. E aí depois ele mede também o consumo de combustível, o número de vezes que o cara passou a marcha, a embreagem. Isso tudo vai junto, porque a economia vai... Brava, né? Nossa, a quantidade de situação rápida. Vou terminar aqui, já está na... Aí eu faço essa comparação aqui, só uma brincadeira que eu fiz, né? A telemetria clássica eu comparo com um cara que faz um check-up. Ele vai fazer um raio-x, uma ultrassonografia, ultrassom, faz um monte de... E a gente pode identificar que ele precisa fazer o exame com estetoscópio, com termômetro, que é o que o médico normalmente faz. Mas o cara usa isso aqui e é caro, por isso que você não consegue massificar essa tecnologia. Ela é cara. Se você conseguisse ter uma tecnologia barata, você poderia massificar esse tipo de abordagem que eu coloquei aqui e ter uma avaliação muito mais... E agir no risco. Não simplesmente medir, esse aqui eu renovo, espero a renovação. Não, você tem alguma política que a seguradora, isso é uma crítica que eu faço às seguradoras, que elas fazem, elas adotaram uma política de agir no risco para incêndio e para roubo. Ela não espera um ano para agir no roubo. Não, ela vai ver se é rastreado,
ela vai exigir conta, ela começa a exigir coisas para mitigar o risco. Mas no acidente, nada. E é possível você criar alguma coisa para dizer o seguinte, olha, cara, faz o teu... A ideia poderia ser até o seguinte, em vez de esperar um ano, você faz um seguro por 6 meses, com renovação. Aí teria que mudar a legislação. É necessário, porque aí você vai mitigar o risco e vai aculturar aquilo que a gente estava falando. Você começa a aculturar, o cara diz, pô, não renovaram meu seguro. Não vai mesmo. Você não é um cara que possa ser... Não, e pode ser até notificado o cliente, notificado ao longo, cara, olha só, estamos percebendo que você está fugindo do seu perfil, né? Isso. Cara, você corre o risco de não renovar o seguro, o cara vai parar. Pô, exatamente. Entendeu? Esperar ele continuar a fazer besteira, porque isso vai ajudar o país em tudo. Né? Tudo, saúde, o cara vai ser acelerado da despesa. Eu já tinha desistido. Isso. Temos que ver se isso vai contra alguma regra de privacidade de informação. De você, como usuário, está produzindo informações que podem ser utilizadas contra você. Mas aí é aquela... Exatamente. O cliente pode optar. Pode ser o seguinte. É o caso do bafômetro, por exemplo. O cara pode se recusar, não pode usar o bafômetro. Tá bom, mas o fato de recusar... Eu digo o seguinte, acabou essa tua colocação. Eu posso autorizar isso previamente. Eu posso dizer o seguinte, você autoriza que eu use essas informações? O cara que disse não, eu já não faço. Eu não dou desconto. Você pode ou seja, tem desconto. Você autorizou liberdade de decisão. Você autoriza eu usar isso aqui no teu veículo, eu vou te avaliar. Você autoriza, eu te dou 10% de desconto. Isso aí, na largada. Na largada, porque só o cara que é defensor... o corretor não quer dizer o cara, bota tudo não, né? É isso. E aqui uma conclusão, desafios e reflexões que a gente já discutiu. Baixa utilização da tecnologia disponível, a gente alguém concorda com isso? Ou seja, você já tem tecnologia no mundo. É o custo viável. Acho que a gente pensa assim. Qual a relação dos benefícios disso? Postura passiva das seguradoras. Mesmo quando usa, experiência bem sucedida em incêndio, vou explicar, mas aqui ela foi firme nisso aqui. Ela exigiu. Se o cara não tiver trava de baú, ele não embarca. Ele nem presta serviço. Nós temos que fazer. Tá? Avaliação do risco de acidente voltada unicamente à tarifação e não a mitigar o risco. Esse é um desafio que eu estou propondo aqui para você. Tá? Pouca atuação das seguradoras na mitigação dos riscos de acidente. Auditoria nas condições dos veículos, pouca auditoria. Treinamento voltado à mudança comportamental dos veículos. Tem agora um outro ponto aqui, e é até um tema que o Sérgio colocou, que é a mudança tecnológica. Veículos autônomos. Qual o impacto nas práticas atuais da seguradora? Isso foi discutido no curso de vocês? Foi. De quem é a responsabilidade? Convívio de veículos autônomos com o frota atual. Será que os algoritmos vão prever as reações daquele cara que saiu da pista? Manutenção, substituição de peças. Como é que é a manutenção? Vai botar no Zé da esquina lá que resolve com uma martelada o carro e o carro volta a ser autônomo da maneira como ele era? Como é que você vai fiscalizar esse tipo? A longarina, da castigatina longarina. Aí pronto, aí é autônomo o carro. Vai acontecer novos riscos inerentes à tecnologia. Né? Na aula do Chaya, né, tem lá navio autônomo, né? Você pode jamear, porque esses veículos eles estão se comunicando também. Então, risco do vírus. Né? Pode entrar um vírus e o carro muda o comportamento. São riscos inerentes à tecnologia que estamos mais perguntas, mais... Não, tá bom. Eu acho que foi ótimo. Ricardo Meirelles, valeu mesmo. A gente fez aqui
uma prévia, claro que não tivemos como fazer tudo que era. Assim, a tecnologia nos limita em alguma coisa, a gente testa tudo está funcionando, de repente nada funciona, é o risco que nós passamos, 2 computadores, mais celular, Fosse o veículo autônomo. E essa é uma discussão que eu acho que o pessoal começar a tomar conta, né? Essas quedas recentes de aviões que estão acontecendo, da Boeing, É moderno. exatamente, quer dizer, será que a automação é tudo isso que nós, pelo menos ela está com um nível de maturidade que permita a gente ficar dependente dela? Absolutamente. Hoje foi exatamente isso. Nós estamos dependentes da tecnologia e ela nos deu um bom susto. Na verdade, um ótimo susto. O fato é, teve esse caso dos aviões, teve esse caso dos aviões da Boeing, já vem com um histórico, teve do Série A, né, que eles tinham uma estratégia de transformar quase que no avião autônomo. E o que a gente percebeu também, uma coisa muito ligada à área de segurança, já teve os testes em alguns países, aquele que agora está sendo muito discutido também, o detector, identificação biométrica dentro de grandes eventos, dentro de aeroportos, para questão de segurança alfandegária, etc. O computador faz uma prévia seleção. A definição, em alguns sistemas, é feita por pessoas com habilidades acima da média nessa capacidade de reconhecer o rosto, que nem o computador tem. Tanto que eles estão alimentando a inteligência, o algoritmo desses sistemas com o conhecimento humano. Existem pessoas com uma habilidade de olhar e reconhecer imediatamente. E é uma coisa meio que eles ainda estão em estudo. Então, as pessoas estão sendo contratadas para depurar esse trabalho que os computadores estão fazendo. Então, a gente tem que... Um amigo meu fala assim, muita calma nessa hora, porque eu acho que o pessoal está muito agarrado em inovação sem ter competência nas coisas mais básicas. Nós não adquirimos as nossas capacidades por saltos, não é da característica humana. A característica humana é de você fazer por experimento. O que é triste nisso? Quando a gente está lá no topo, começa a nossa decrepitude, ninguém acredita mais na gente. Então, é um problema, né, da nossa condição humana. E o risco, como o Meirelles falou aqui, você só consegue ficar maduro no tratamento quando você tem uma certa idade. Não dá para gerenciar risco com 15 anos. Alguns conseguem, mas a massa tem um problema muito sério. E nossos especialistas de tecnologia, eles estão nessa faixa etária da adolescência. Então, os riscos cibernéticos são uma realidade. Por quê? Porque quem nos usa, quem está muito antenado nisso, são exatamente os nossos filhos, netos, etc. Então, eu quero agradecer a vocês para a gente ir para a nossa comemoração. Ainda vou pedir aqui mais uma selfie. Mandei aquela foto lá para o nosso suporte. Dá para tirar outra aí, a gente vai tirar uma nova foto, né, para o pessoal, dar um tchau para o pessoal lá do live, quem estiver lá. Tenho certeza que vai ficar muito mais interessante a nossa palestra vindo lá de São Paulo, e vocês vão estar com a gente, às 7 horas da noite, dia 18, dia 20. O ponto que vocês continuem, vamos continuar debatendo esse tema, vamos fechar esse ciclo. Essa matéria era a presença e a gente fazer uma discussão e escrever um pouco sobre esse, uma crítica, uma resenha desse ponto, né? Vamos publicar lá. Então, acho que a nossa tarefa, tópicos especiais resenha do encontro, faz 3 frases que definiram esse encontro, esse curso, se fechou com... para pensar um pouquinho, coloca lá e pode publicar na própria rede. Lá eu já faço a avaliação, porque é muito mais a participação e a opinião de vocês que vai construir isso. Então, vamos tirar uma foto aqui e vamos comer alguma coisa. Diga. Prazer ter conhecido essa turma. Não conhecia a turma. A participação foi melhor do que eu. Um prazer o Sérgio ter me convidado, porque eu falei aqui no cafezinho, né?
durante algum tempo na minha vida, isso foi uma paixão. E a gente vai se frustrando por não ver a coisa caminhar e vai... Para mim, é uma renovação. E agora, palavras finais? Não, agora é foto e tchau. Então, foto, tchau.